Oi, gente, tudo bem? Então, esse aqui é o Fala Canadá e meu nome é Patrícia. Hoje eu inverti. Então, nesse vídeo eu vou continuar falando do meu plano para o Canadá, né? Plano Canadá. No último vídeo eu contei um pouco da minha história, contei, assim, os projetos que eu tive, né? Os projetos, não, as ideias, né, que eu tive de ir para a Europa, para os Estados Unidos e depois acabei desistindo. Aí, como eu falei, começou firme mesmo com a ideia de ir para o Canadá em 2014, mas assim, né? Precisa planejar muito, precisa juntar muito dinheiro. E então, como eu falei lá, eu não fui em maio de 2015 e nem em maio de 2016. E já estamos em 2016, hoje é dia 1º de junho. E o projeto para esse ano era para estar indo em agosto para começar a estudar em setembro. Só que assim, vou explicar qual era o meu projeto, né? Vocês que estão assistindo esse vídeo com certeza já ouviram falar da parte que se fala de college e... Parece que alguém tá me chamando. Deixa eu voltar. Muita gente que... Ai, peraí, gente. A gente começa a gravar e cachorro começa a latir, vizinho começa a gritar. Então, do processo, a maioria das pessoas que estão pesquisando pelo Canadá acabam caindo nessa busca do processo sobre college e trabalho. Que, tipo, um casal. Um vai para estudar e o outro vai para trabalhar. Um recebe o visto de estudo e trabalho, o outro recebe o visto de trabalho. Geralmente, quem vai para estudar tem direito a trabalhar 20 horas semanais e o cônjuge, pode trabalhar full time, 40 horas, livre, né? Você recebe um visto de trabalho livre, você chegar lá pode procurar trabalho em qualquer área. Não precisa ter uma empresa te contratando. E esse aqui a maioria das pessoas estão indo agora, porque o processo mesmo federal é mais demorado, muita gente não consegue a pontuação e muita gente está indo pelo processo do college e aplicando pela província. Então, nas pesquisas eu descobri a província de Manitoba, que é um processo menos demorado, assim, entre aspas, porque, assim, a pessoa que vai trabalhar full time, se ela tiver num emprego, der 6 meses nesse emprego e o patrão ainda for continuar com ela pode pedir para aplicar pela província. E em outras províncias esse tempo é de 1 ano, não 6 meses. Aí que acaba demorando um pouco mais. Aí, pela província de Manitoba, vou falar as vantagens que eu descobri da província de Manitoba. A primeira é essa, que com 6 meses você já consegue aplicar como eles chamam, PNP. Eu esqueci a sigla, gente. São tantas siglas. Mas eu acho que é isso. PNPM, PNPM. Depois eu vejo e boto lá embaixo direitinho. Mas é pela província. A questão do plano de saúde, que você já recebe também da província. O estudante tem direito. Os filhos, quando você vai com visto de estudante, teu filho tem direito a estudar também nas escolas públicas, sem pagar nada. Qual é o outro da província? O custo de vida é menor do que em relação a Vancouver ou Toronto, que são as cidades mais conhecidas, mais procuradas. E comecei então a focar minha pesquisa em Manitoba, e especificamente em Winnipeg, que é a maior cidade de lá, que é a cidade que tem mais recursos, né? Então comecei a focar tudo minha pesquisa lá, e a faculdade assim que mais se destaca, né, o college, é o Red River, que a sigla é RRC. E assim, o meu plano era aplicar para lá, para Red River. E já tinha entrado em contato com a Ellen de lá, ela é brasileira e ela que faz essa parte de trâmite dos alunos
da parte da América Latina, né? Só que parei na questão do dinheiro. Não, primeiro teve a questão do inglês, né? Tinha duas questões, o inglês e o dinheiro. No inglês eu já vinha, desde final de 2014 eu comecei a fazer o curso, aliás, voltei pro curso, né? Depois de, sei lá quantos anos, tarará, pontinho, anos, eu voltei pro curso de inglês. Aí, e tava tentando, né, me preparar para fazer o IELTS, o TOEFL, mas eu acabei escolhendo o IELTS. Me preparando para essa prova, mas assim, eu sou casada, tenho uma filha pequena, então tem a rotina do dia a dia, então assim, não era aquela coisa de parar, estudar muito, de me dedicar. Era o curso e alguns dias da semana parando para ver vídeo em inglês, para estudar alguma coisa. E não vou falar essa parte do inglês agora não. Deixa eu continuar, senão eu vou fugir do raciocínio e o vídeo vai ficar grande. Então, um problema era o inglês e o outro problema era o dinheiro. É o dinheiro. Porque você, para o governo, para você aplicar para o visto de estudante, você tem que apresentar uma certa quantia para o governo. Uma quantia por família. Se você vai em uma pessoa é uma quantia e por cada membro da família é uma outra quantia, que no caso aqui daria 17 mil dólares canadenses, que eu calculo que seja mais de 45 mil reais. Mais o valor de um ano do college, que daria mais ou menos a mesma quantidade, uns 45 mil reais. Então, sim, por baixo 90 mil reais que você tem que comprovar no governo. Uma pessoa pobre nesse Brasil consegue juntar 90 mil reais como, gente? A não ser se eu tenho, sei lá, se eu já tivesse uma herança, uma casa, alguma coisa para vender que conseguisse. Então, assim, passaram-se 2 anos e a gente não conseguiu juntar esse valor. Nem metade dele. Mas eu tinha uma esperança que uma pessoa seria meu sponsor. A gente conseguiria o valor do college e a pessoa seria o sponsor para a gente poder aplicar para o visto e pagaria uma parte do college e a gente ia procurar emprego desesperadamente para poder se manter. Só que a pessoa que seria o sponsor não podia mais ser e eu não consegui a pontuação do IELTS, então tudo se multiplicou, né? Porque não conseguindo a pontuação do IELTS implica que eu teria que fazer o Pathway, que é um período de inglês que eu vou ter que estudar, não sei quanto, mas de 4 meses para cima. Aliás, 4 meses é o mínimo, eu acho. Então isso implica mais dinheiro. O valor que seria 45 passa a ser, sei lá, 55 ou mais, não sei. Então, mais dinheiro para ter e menos comprovação. Então, assim, deu uma frustrada grande, grande, grande. E eu não sabia o que fazer. Até procurei uma outra pessoa para ser sponsor, mas também não podia naquele momento. Sponsor, gente, é uma pessoa que vai se responsabilizar perante o governo em te ajudar, te sustentar enquanto você estiver fora. Ele vai fazer uma carta dizendo que ele vai arcar com as suas despesas enquanto você estiver naquele país. E ele tem que comprovar que ele tem esse dinheiro na conta. O mesmo que pede para você, os 3 contra-cheques, se você tiver aplicação, se você tiver poupança, tudo que você tiver que comprovar sua renda de 3 meses, imposto de renda também, essa pessoa vai ter que mostrar. Aí, quer dizer, não tinha, né? Fiquei sem sponsor, sem saber o que fazer. Aí eu falei, conversei nesse tempo, eu conheci o Fábio Araújo, que é da empresa Realize Canadá. Ele trabalha com alguns colleges lá em Winnipeg e ele faz isso, todo esse processo da sua matrícula, porque assim, até eu não estava mais conseguindo entrar em contato com a Ellen.
Aí comecei o contato com ele e ele estava me dando as orientações. Aí eu conversei com ele falando que eu não tinha conseguido a nota, que não tinha mais o dinheiro e tive a ideia de ir na frente, fazer um tempo de curso de inglês para depois tentar de novo o IELTS. E ou eu já ficava lá e minha família, o resto da minha família depois, ou eu voltava e aplicava o college daqui. Só que meu marido não gostou da ideia nem um pouco. Eu até fiquei preocupada também, porque minha filha tem 5 anos. Aí ia ficar longe, eu já não fiquei assim quebrando a cabeça pensar como faria, né? Até mesmo para ele viajar depois sozinho com ela, como é que ele ia arrumar mala? Um homem é meio enrolado, né? Mas tá. Aí abortamos essa ideia de eu ir na frente e então decidimos que vamos com visto de turista. Vamos sem assim tentar abrir a mente. A minha intenção é ficar. Mas eu vou tentar abrir minha mente de que eu tô indo a passeio, vou espiar a terra. Vou com visto de turista. Eu tenho uma amiga lá que me ofereceu para ficar na casa dela, assim, não sei quanto tempo. Mas a gente vai. Planos para agosto. A gente está com planos de ir para agosto. Eu já dei entrada no visto, o visto já foi aprovado, já pediram os nossos passaportes e eu já entreguei. Estou aguardando agora eles mandarem mensagem dizendo que a gente pode buscar. Então, quanto ao visto, eu vou fazer um outro vídeo explicando como que eu fiz, eu fiz sozinha, mas é uma coisa assim muito chatinha, muito trabalhosa. Mas fiz sozinha. Então a gente vai, planos para agosto, se a gente conseguir uma passagem boa, que as passagens estão caríssimas para agosto. E voltando, então, aí a gente assim, não tem assim uma coisa assim muito certa. A gente vai e vai ver o que vai acontecer. Sinceramente eu não sei, assim, eu queria que a gente, sei lá, conseguisse uma empresa que falasse, não, eu vou dar o visto de trabalho para vocês e vocês podem esperar e assim, seria assim como se fosse aquela bênção divina mesmo. Mas eu creio que isso pode acontecer. Eu sei que é muito difícil uma empresa dar um visto para quem ainda não tá, que não tem um visto de trabalho, porque é um processo longo, é um processo chato. Eles vão ter que ver se nenhuma pessoa do Canadá, nenhum canadense ou residente permanente preencher a vaga. Se não apareceu mais ninguém já que pudesse, eles têm que ficar um tempo anunciando essa vaga. Tem que convencer o governo que ninguém se aplicava para aquela vaga para poder abrir uma vaga para um estrangeiro e solicitar o visto de trabalho para ele. Mas não é impossível. E a gente crê em Deus e para Deus nada é possível. Em nenhum momento eu penso em ficar ilegal. A gente vai com visto de turista. Se assim, as coisas que nós estamos movendo aqui no Brasil ainda para levantar esse dinheiro, se essas coisas não acontecerem e se ele não conseguir, se não aparecer nenhum emprego, a gente vai procurar emprego. Não para, mais uma vez falando, não vamos trabalhar ilegal, não vamos ficar ilegais lá. Se não aparecer, se não houver ninguém que ofereça, que se proponha a gente até se propõe a pagar as custas para tirar o visto, mas a empresa tem que querer ter esse trabalho. Se não aparecer, a gente vai voltar para o Brasil e vamos aguardar o que a gente tem aqui, que está em andamento, para poder juntar o dinheiro e aplicar para o visto de estudo. Então é isso, gente. Não estou indo, eu queria muito já estar indo com o visto de estudo, que eu estaria muito mais tranquila, estaria muito mais feliz. Mas vou lá, vou conhecer, a gente vai ver se é realmente isso que a gente quer, a gente vai ver como é que é com os nossos próprios olhos, até para acalmar os nossos pais. Porque minha mãe fica direto, você vai pra essa terra gelada. E assim, a gente vai conhecer, vamos turistar, tá bom? Mas continuem aqui, eu vou pegar as informações que vocês tiverem dúvidas, eu vou estar lá, é mais fácil. Vou conversar com o Fábio Araújo de perto, tirar todas as dúvidas, ver o que ele me aconselha.
Tenho a minha amiga que ela é canadense, então ela também pode dar muita ajuda, mostrar os caminhos, me ajudar nos caminhos lá. E aguardem o vídeo de como eu tirei o visto. E até a próxima.